sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. E aí, pessoal, como é que vocês estão passando? Espero que estejam muito bem. Eu andei sumida aí um pouquinho do canal, né? Início do ano, viajei um pouquinho para resolver umas coisas e agora eu estou de volta, tá? E agradeço a todos que me enviaram mensagem para saber o que tinha acontecido, porque eu não estava mais postando vídeos, tá? Mas é porque realmente eu viajei e só agora que eu estou voltando aí com os vídeos aí no canal. E para começar hoje, nós vamos aprender mais um barradinho. Espero muito que vocês gostem. Agradeço demais a todos que estão acompanhando o canal, tá? Estamos quase chegando aí a 12 mil inscritos. Eu conto muito com o like de vocês, tá? Com a inscrição de vocês, com o compartilhamento aí dos vídeos para outras pessoas também conhecerem o canal. Então, pessoal, meu muito obrigado a todos, tá? E aquelas seguidoras fiéis que sempre estão ali conversando comigo pelo WhatsApp, tá? Meu muito obrigado a vocês aí. Então, eu vou apresentar o barradinho que nós vamos aprender hoje. Pessoal, este é o modelinho que nós vamos aprender hoje. Eu fiz estas tulipas com esses detalhes aqui em torno dela, tá bom? Com barrado muito bonito. Aqui eu fiz na cor pink, por causa da luz tá dando um pouco de diferença aí na tonalidade da cor da linha. Então, pessoal, aqui eu fiquei com 3 motivos. Meu pano aqui é um tamanho de 50 por 70. Eu trabalhei aqui um total de 23 carreiras, tá? Ida e volta. A gente trabalha direito e avesso aí do pano. Esse trabalho, ele é múltiplo de 22 mais 1. Então, eu fiz 22 para um desenho, 22 caseados para outro desenho, mais 22 caseados para outro desenho e um aqui no final, para poder as extremidades ficarem iguais aí do começo e do final do pano de prato, tá, pessoal? Então, eu gastei aí 3 vezes 22 caseados, que deram 66 mais 1, 67 caseados para fazer neste pano aqui 50 por 70. Pessoal, aqui abaixo do vídeo no box de informações, vou deixar a relação de material, vou deixar também outras quantidades de caseados só para você fazer no pano e depois seguir a aulinha aí, porque vai dar certinho, tá? Já deixar contadinho, porque às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade, então eu prefiro já deixar a quantidade, tanto para mais ou para menos caseados, né, que dê o trabalho, né, bem perfeito, assim, a finalização, o começo e a finalização, certo? Então, pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, se inscreva no canal, deixa aquele like, né, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, você tem que ativar o sininho, para ele ficar aquele sininho cheinho, pretinho, para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, como eu já venho falando no Instagram, lá eu posto todas as fotos, né, dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Entra lá, faz uma visita no meu Instagram, começa a me seguir. Porque se você me segue, eu também te sigo, né? Nada mais que justo. Então, pessoal, e aqui abaixo do vídeo também tem o setor, né? A parte dos comentários. Abre lá a caixinha e deixe seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, tá bom? Então, pessoal, esta aula aqui eu faço sempre, como vocês já sabem, na versão destro e na versão canhoto, tá? E tem a playlist aí do canal, que eu deixei separado por temas, né? Barrados que tem corações, que tem as tulipas, enfim, né? Tem os barrados natalinos também, que tem muita gente que gosta de fazer bem antes, para depois pintar, né? E vender os panos. Então, é só entrar lá no canal Eli Crochê Artesanato e na playlist, e lá você vai achar todos os vídeos já separadinho, assim, para você ter mais agilidade aí no processo
para encontrar aí os trabalhos, tá bom? Então, gente, eu vou só organizar a mesa aqui e já volto para a gente começar a fazer este barradinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntes. Eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Acrescento dentro do caseado mais 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Então, este vai ser o meu canto de borda. Faço 2 correntes e um ponto alto em cima da base aqui do caseado. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. A primeira carreira será uma sequência toda de quadradinho vazio e o último quadradinho do lado oposto do pano de prata também façam os 4 pontos altos. Fiz então os 4 pontos altos iniciais e trabalhei o restante do pano com quadradinhos separado por 2 correntes. No finalzinho aqui eu coloquei um ponto alto em cima do ponto de base e mais 3 pontos altos aqui dentro do caseado. Para a próxima carreira, já subam 3 correntinhas, virem o trabalho e façam um ponto alto sobre cada ponto de base. Ficamos aqui com 4 pontos altos, 2 correntes e volta a fazer os quadradinhos, tá? 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazendo assim até o final. Agora estamos aqui do lado avesso do pano. E lá no finalzinho também repitam os 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu fiz a segunda carreira de quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes, e aqui no final os 4 pontos altos. A próxima carreira aqui, vocês subam primeiro 3 correntinhas, vira o pano e façam mais 2 correntes. Aqui no início, vamos ficar com um quadradinho vazio. Ó, coloca aqui no terceiro ponto de base um ponto alto. E vamos seguir fazendo aí um total de 6 quadrados, sempre 2 correntes e ponto alto. Fiz meus 6 quadradinhos, vamos agora fazer um total de 7 pontos altos. Então, dentro dos quadrados, sempre 2 pontos altos e um na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, ficamos aqui com 7 pontos altos. Vamos fazer agora 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz os 3 quadradinhos vazios, vou preencher este próximo quadradinho de base, colocando 2 pontos altos dentro e um na base. Vou repetir 3 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. E também do lado oposto aqui, vou colocar 7 pontos altos. Então, pessoal, se eu esquecer, né, não comentar na hora que eu estiver trabalhando aqui com vocês, sempre dentro do quadrado são 2 pontos altos e um na base, tá? Ó, 2 pontos altos aqui e um na base. Então, ficou assim, ó. Então, aqui é o primeiro motivo da tulipa, que a gente já marcou. Vamos fazer agora, pessoal, 11 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto, 11 quadrados. Então, aqui, pessoal, nós fizemos o começo do nosso trabalho lá no bloco anterior, pedi para fazer 11 quadradinhos vazio. Aqui, olha, foi a repetição da tulipa, 7 pontos alto, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto, 3 quadrados vazio e 7 pontos alto. Aqui eu fiquei com mais 11 quadrados vazio, aqui eu repeti a tulipa com a sequência dos pontos que eu expliquei, e aqui no finalzinho, ó, 6 quadrados vazios, sendo aqui que o último, ó, é só você colocar 2 pontos corrente, né, e no terceiro aqui de base, fechar um ponto alto. Para a próxima carreira, eu já fiz 3 correntinhas, virei aqui o trabalho, e já, pessoal, fiz mais 3 pontos altos. Então, aqui o cantinho, ó, vai ser
bloquinho cheio aí, né? Aqui dentro eu coloquei 2 pontos altos na base, fiz aqui um total de 5 quadrados vazio. Eu preciso de mais um quadradinho, aí eu vou fazer o seguinte, 2 correntes e conta que é o terceiro ponto de base e fecho aqui um ponto alto. Vou completar todos os pontos de base aqui, ó, que vão dar 4 no total. Preencho mais 2 aqui dentro do quadrado de base e um ponto aqui na base. Que nós vamos fazer assim agora. Vamos fazer 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio, já faz mais um quadradinho cheio, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado na base. Aqui eu fecho outro quadrado vazio, mais um quadradinho cheio aqui, que são os 4 pontos altos. Um quadradinho vazio, que são sempre 2 correntes de separação. E aqui eu tenho que fazer igual ao lado oposto, ó. Primeiro eu preencho aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado na base, fiquei com 4 pontos altos. Aí eu completo aqui mais um 5, mais um ponto alto 6 e 7 pontos altos. 2 correntes, ponto alto, aqui eu tenho que fazer 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Cheguei aqui no meu sexto quadrado, próximo eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, e vou repetir novamente mais 6 quadradinhos vazios, sempre 2 correntes e um ponto alto. Bom, finalizei então a quarta carreira aqui, explicando para vocês a distribuição da primeira tulipa. Fiz aqui 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, 4 pontos altos e aqui 6 quadradinhos vazios. Aqui já é a outra tulipa com 7 pontos altos, um quadrado vazio, um quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos, um quadrado vazio, um quadrado cheio, um quadrado vazio e 7 pontos altos. E aqui já é a repetição dos 6 quadrados, um quadradinho cheio e 6 quadrados vazios. Aqui no finalzinho, eu também fiz, ó, 6 quadrados vazio e preenchi aqui um total de 4 pontos altos aqui no final. Para a próxima carreira, vamos subir 3 correntes, vira o pano, aqui vai ser um quadradinho vazio. Depois que eu virei o pano, eu faço mais 2 correntes e, ó, no terceiro ponto de base aqui, eu faço um ponto alto. Vamos preencher o próximo quadradinho à frente aqui, com 2 pontos altos e um na base. Aqui é aquela meia flor que vocês devem ter observado lá nas fotos, no cantinho. Aqui vai dar uma meia florzinha. Vamos fazer agora 5 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. Então, aqui eu fiz as 5 quadradinhos, ó, ficou assim o meu início. Vamos completar todos esses pontos de base, que são 7, e vamos colocar mais 2 aqui dentro e um na base, para ficar 10 pontos altos no total. Olha, até aqui eu vou ficar, ó, com 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, aqui eu tenho 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou fechar aqui um quadrado vazio. Aqui vai ser um quadradinho cheio, que são um total de 4 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu vou fazer outro quadrado vazio assim. E aqui também vamos colocar 2 pontos altos, completar o restante até ficar com 10 pontos no total. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os 10 pontos altos e já adiantei aqui 5 quadrados vazios. Aqui é uma tulipa que vai ficar aqui o desenho. Então, aqui, olha, agora eu tenho que preencher este quadradinho de base, que aqui é uma florzinha inteira que vai dar aqui. Então, ó, 4 pontos altos no total, assim, 2 correntes, faz aqui um ponto alto para fechar o quadrado vazio, mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, aqui, ó, já é uma florzinha bem simplesinha. E nós vamos fazer agora 5 quadrados vazios.
Pessoal, depois dos 5 quadradinhos vazios, já vai começar a repetir, ó, essa sequência de pontos, tá? Os 10 pontos alto, quadrado vazio, cheio, vazio e os 10 pontos alto. E no meio aqui vai ser esta repetição entre uma tulipa e outra aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já mostro aí pra vocês. Então, a quinta carreira ficou desta maneira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Então, aqui depois que eu fiz os 5 quadradinhos vazios, um quadrado cheio, um quadrado vazio, um quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e aqui eu comecei, pessoal, a distribuir a mesma coisa aqui, ó, os 10 pontos altos, aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos, quadrado vazio e aqui os 10 pontos altos. E aqui a mesma coisa, 5 quadrados vazios, a colocação da florzinha aqui 5 quadrados vazios e assim eu fui fazendo até o final. Aqui depois dos 10 pontos altos eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. Aqui um quadrado cheio, é só colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho de base e fechar aqui mais um ponto. Ficamos com 4 no total, 2 correntes e no último ponto de base eu fechei um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Na próxima carreira eu já subi 3 correntes. Virei aqui o meu trabalho, já fiz aqui, pessoal, mais 3 pontos altos, né, que é o cantinho de borda, e repeti 6 quadrados vazios, tá? Então, aqui deram 6 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu repeti os 10 pontos altos, ó, ponto alto sobre ponto alto. Só que aqui a gente tem que ficar com 13 pontos, então eu só ponho mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, ficou assim, ó, o início aqui da sexta carreira. Vamos fazer agora um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto. Aqui a gente coloca mais 2 pontos altos aqui dentro, um na base, e também temos que ficar com 13 pontos altos. Olha, pessoal, depois dos 13 pontos altos que eu coloquei aqui, eu já adiantei aqui, ó, 5 quadrados vazios, eu preciso de mais um quadradinho aqui, só faz 2 correntes, ó, vem aqui, coloca um ponto alto, aqui nós vamos fechar esta florzinha, põe 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, ó. E do lado oposto, agora, a gente também tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, igual deste lado aqui. E a partir daqui, ó, vocês vão repetir toda esta sequência aqui dos pontos que eu acabei de explicar, tá bom? E lá no finalzinho vai ficar a mesma coisa, os 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, pessoal, a sexta carreira, ela ficou assim, a distribuição dos pontos, tá? 4 pontos alto aqui no início, 6 quadrados vazio, 13 pontos alto, um quadrado vazio e 13 pontos alto. Aqui eu tenho 6 quadradinhos vazio, aqui 4 pontos altos, 6 quadrados vazio, e a partir daqui já é repetição aqui desta primeira tulipa, que são os 13 pontos altos. Ó. Então, eu fui fazendo, chegando aqui no final, olha, eu repeti os 6 quadrados vazios e o último aqui, eu coloquei um total de 4 pontos altos, sempre dentro do quadradinho, 2 pontos altos na base. Para voltar, 3 correntes, vira o pano, aí já faz mais 2 correntinhas, que aqui no começo vai ser um quadrado vazio, né, o cantinho de borda. Aqui eu fecho um ponto alto, então nós vamos fazer repetição aqui agora. Então, vamos fazer um total de 7 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. Então, aqui ficamos com os 7 quadrados vazios. Pessoal, agora aqui, ó, nós vamos repetir todos os pontos de base, tá? Eu tenho aqui um total de 13 pontos altos, vou repetir os 13 pontos, aqui um quadrado vazio, e repetir aqui os 13 pontos altos. Aqui, ó, na divisão de um trabalho do outro aqui, nós vamos ficar com um total de 13 quadrados vazios, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Inclusive, em cima deste ponto aqui, ó, vocês vão fazer 2 correntes e fechar um ponto alto aqui. Então, esta será a carreira de número 7 que nós vamos fazer, vai ser repetição
A única diferença é que nós vamos fazer só um quadradinho vazio aqui em cima e vai ficar total de 13 quadrados vazio aqui, tá? Então, é só repetir, pessoal. Então, aqui, pessoal, eu já fiz a 7ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Ficamos com 2, 4, 6, 7 quadrados vazio aqui. Repetimos 13 pontos alto, um quadrado vazio, 13 pontos alto. Aqui ficamos com 13 quadrados vazio. E aqui, assim, eu repeti tudo, conforme eu expliquei para vocês. Até o final aqui, ó, também ficamos com 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazio. E aqui, pessoal, para a próxima carreira também é repetição da 7ª carreira, né? Vamos começar a 8ª, subam as 3 correntes, vira o trabalho. Depois que você virou o trabalho, aí você faz mais 2 correntinhas, para poder fazer o quadradinho aqui do cantinho, ó, tá? E é só repetir, depois que fez aí um total de 7 quadrados vazios, repete tudo de novo, os 13 pontos alto, quadrado vazio, 13 pontos alto e aqui os 13 quadrados vazios. Então, a 8ª carreira foi repetição da 7ª carreira, olha, já terminei ela. Chegando aqui no final, também fiquei com os 7 quadrados vazios. Para a próxima carreira, que já vai ser de número 9, olha, vocês vão subir as 3 correntinhas, vira aqui o pano. No que virou o pano, pessoal, vocês vão colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um ponto alto aqui na base. Nós vamos ficar aqui com um total de 10 pontos altos. Então, olha, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos na base. Então, a gente precisa de 3 quadradinhos aqui de base para dar 10 pontos altos. Vamos contar, ó, que deu 3, 6, 9, 10 pontos altos. Vamos fazer agora os 4 quadradinhos aqui, 2 correntes e ponto alto. Aqui primeiro fizemos os 10 pontos altos. 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Aqui eu repeti, pessoal, o corpo da tulipa, que são os 13 pontos alto, um quadrado vazio e 13 pontos alto. Do lado oposto aqui eu fiz 4 quadrados vazios. E depois dos 4 quadradinhos aqui, eu tenho que fazer 16 pontos altos. Então, nós vamos usar 5 quadradinhos de base. Dentro dos quadrados, sempre 2 pontos altos. E um aqui na base, tá? Então, sempre 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, vamos ficar com 16 pontos altos, utilizando 5 quadrados de base aí. Então, aqui, pessoal, olha, depois que eu fiz 16 pontos altos, utilizando aí 5 quadrados de base, eu fiz aqui, ó, os 4 quadrados vazios, e a partir daqui a gente já repete os pontos aqui do corpinho da tulipa, que são 13 pontos altos. Quando chegar nesse intervalo, vocês vão repetir essa sequência aqui, a mesma coisa, tá? E lá no finalzinho vai ficar igual o começo aqui, ó. 4 quadrados vazios, vocês vão preencher e depois vão fazer aqui 10 pontos altos, utilizando aí esses 3 quadrados aqui do final aqui, ó, de base, tá bom? Eu vou fazer o meu e já mostro aí pra vocês. Olha, pessoal, então assim ficou a carreira de número 9, tá? A distribuição dos pontos, igual eu expliquei para vocês. Aqui no início ficamos com 10 pontos alto, aqui 4 quadrados vazios, e aqui a distribuição dos 13 pontos alto, quadrado vazio, 13 pontos alto, 4 quadrados vazios, e aqui tem 16 pontos alto aqui. Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão do meu pano, e aqui no finalzinho não ficou diferente, 4 quadrados vazios e 10 pontos altos. Para a carreira de número 10, já subam as 3 correntes, virem o pano, façam mais 2 correntes, depois da vira. E aqui nós vamos contar 1, 2, 3 e fechar um quadrado vazio, faz um ponto alto aqui. Agora, pessoal, nós vamos repetir todos esses pontos de base aqui, ó. Vamos colocar mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base, que a gente também tem que ficar com 10 pontos altos. Aqui estou terminando de fazer os 10 pontos altos.
Assim, sempre dentro do quadradinho aqui, ó, 2 pontos altos. Agora, eu faço um total aqui de 4 quadrados vazios. Aqui eu estou fechando o meu terceiro quadrado, ó, 2 correntes, e o último quadradinho conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, põe um ponto alto. Então, o canto ficou assim. Agora, eu preciso fazer aqui um total de 10 pontos altos. É só colocar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu fiz 10 pontos altos, 2 correntes para fechar um quadrado vazio. E aqui também tenho 10 pontos altos. A gente tá fechando o corpinho da tulipa. Depois dos 10 pontos altos aqui, eu preciso fazer 4 quadrados vazios. Então, 2 correntes eu faço e ponto alto, 4 quadradinhos. Fiz aqui, ó, os 4 quadrados vazios, agora eu vou fazer 10 pontos altos. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos aqui dentro na base, até eu ficar com 10. Então, aqui eu já tenho 4. Fiz aqui, ó, meus 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fechar um quadradinho vazio. E do lado oposto, eu também tenho que fazer 10 pontos altos. Aqui dentro, só colocar 2 pontos altos e um aqui na base. Olha, depois dos 10 pontos altos aqui, eu já tô adiantando os quadradinhos vazios. Aqui eu tenho que ter 4 quadradinhos. Então, ó, 2 correntes. Conta aqui o terceiro ponto de base e já faz aí um quadrado vazio. Então, gente, ó, a partir daqui já é esta repetição de colocar os 10 pontos altos, um quadrado vazio, do lado oposto aqui mais 10 pontos altos. E no meio é só fazer esta repetição que eu acabei de explicar para vocês. Bom, a carreira de número 10 aqui nós acabamos já de fazer. Conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, ó, a distribuição dos pontos, qualquer dúvida, só voltar lá na explicação. Então, olha, ficou assim na divisão de uma tulipa para outra. E aqui no finalzinho, ó, depois dos 4 quadrados vazios, 10 pontos altos. E o final aqui, ó, eu fiz 2 correntes e no último ponto de base fechei um ponto alto para ficar um quadrado vazio. Na próxima carreira, a gente vai subir as 3 correntes, vira o trabalho, faz mais 2 correntinhas e aqui nós vamos fechar um quadrado vazio, 2 correntes, vamos contar 1, 2, 3, um quadrado vazio. Então, no cantinho aqui ficamos com 2 quadradinhos vazios. Aqui a gente tem que ter um total de 10 pontos altos, coloquem 2 pontos aqui dentro e um na base, 10 pontos altos. Aqui eu já coloquei os 10 pontos altos e adiantei, pessoal, aos 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu faço mais 2 correntinhas, conto 1, 2, 3 e fecho aqui um ponto alto. Agora, é só completar todos os pontos de base, vai dar 7 pontos altos aqui. Então, aqui, olha, eu fiz os 7 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 2 correntes de separação, e mais 7 pontos altos. Aqui a gente tá fechando o corpinho da tulipa. E do lado oposto, pessoal, nós vamos ter que fazer 4 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto. Olha, terminei de fazer os 4 quadradinhos vazios. Este aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, um na base. E vou completar aqui até ficar com 10 pontos altos. Então, aqui, bem na divisão, eu já fiz 10 pontos altos. Agora, vamos fazer 3 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes aqui, ó, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto, 2 correntes, faz aqui um ponto alto, 2 correntes, e aqui conta 1, 2, 3 e fecha um ponto alto. Então, pessoal, a partir daqui, eu vou estender na mesa, já vai ser repetição, tá? Então, aqui nós vamos colocar esta repetição, que são os 10 pontos altos totais. Vocês vão preencher todos esses pontos de base e mais um quadradinho aqui com 2 pontos altos na base. Aqui já vão ser, ó, os 4 quadradinhos vazios, 7 pontos altos, e assim vocês vão seguindo fazendo essa sequência aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, é a carreira de número 11. Se ficou alguma dúvida, volta no bloco anterior da explicação.
Então, aqui eu fui colocando os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 10 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui na tulipa são 7 pontos altos de cada lado. E assim eu fui fazendo. Aqui no final, terminei com os 4 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui, fiz 2 correntes. No terceiro ponto de base, fechei um ponto alto, 2 correntes. E no último aqui, também fiz outro quadradinho vazio, então ficou igual ao início, 2 quadrados vazios no início e no final. Para a carreira de número 12 agora, a gente vai fazer 3 quadrados vazios aqui no início. Então, comecem com as 3 correntes, vira o pano, façam mais 2 correntinhas, aí aqui você vai fechar o primeiro quadrado vazio, 2 correntes, aqui o segundo quadrado vazio, 2 correntes, e aqui você vai contar o terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Então, o nosso canto ficou assim, ó, com 3 quadrados vazios. Agora, vamos colocar um total de 10 pontos altos novamente. Então, aqui, ó, completa todos os pontos de base, coloca 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, aqui eu já fiz meus 10 pontos altos, agora eu preciso um quadradinho vazio aqui, 2 correntes. Faço aqui um ponto alto. Este quadrado de base aqui, nós vamos preenchê-lo. 2 pontos altos dentro dele, um na base. Assim. Vamos fazer 2 quadrados vazio. Aqui é o primeiro. 2 correntes, aqui a gente vai contar o terceiro ponto de base e vai fazer aqui mais um quadradinho, ó. Então, o canto ficou assim. Agora, aqui nós temos que colocar ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro, e aqui a gente tem que ficar com um total de 10 pontos, pessoal, 10 pontos altos. Olha, então aqui eu fiquei com 10 pontos altos aqui, ó, bem na base da tulipa, 10 pontos altos, adiantei 2 quadrados vazios, igual o lado oposto aqui, ó, eu tenho que fazer um quadradinho cheio. Aqui já vai começar a ponta da folha. Então, aqui eu já preenchi, assim ficou o trabalho. Vamos fazer agora um quadrado vazio, 2 correntes ponto alto. Aqui a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, e a gente completa até ficar com 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos, por enquanto tá ficando assim, o começo aqui da carreira de número 12. Agora, aqui nós vamos ficar com 5 quadradinhos, pessoal. Então, olha, aqui é o primeiro quadrado, sempre 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, aqui eu estou fechando o quinto quadradinho. A partir daqui, pessoal, já é repetição, tá? Então, agora aqui vocês vão colocar os 10 pontos alto, igual aqui, ó. Vocês vão colocar 10 pontos alto e vão seguir fazendo esta sequência aqui na base da tulipa e depois aqui na divisão de um desenho para o outro, tá? Aqui são os 10 pontos alto, igual aqui, ó. Depois vão fazer este quadrado vazio, este cheio, esses 2 vazios e aqui os 10 pontos alto, que vai dar bem aqui na base da tulipa. Eu vou fazer o meu, já mostro aí para vocês. Então, aqui a carreira de número 12 já ficou pronta, a distribuição dos pontos. Qualquer dúvida, só voltar lá na explicação, aqui ó, é o meio entre as 2 tulipas. Então, assim, eu fui fazendo a repetição dos pontos. Aqui no finalzinho, ó, depois dos 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazios, tá? Este primeiro quadradinho é só fazer as 2 correntes, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto e repetir aqui os outros 2 quadradinhos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho. E aqui, pessoal, já é quadradinho cheio, tá? O cantinho de borda aqui, ó. Mais 2 pontos altos aqui dentro e um pontinho aqui na base. Fiz 2 quadradinhos vazios aí, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu preciso de mais um quadrado, então 2 correntes e conta aqui o terceiro ponto de base e coloca aqui um ponto alto.
Então, este é o cantinho da carreira de número 13. Vamos fazer agora o preenchimento aqui de 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 2 correntes e fechar um quadrado vazio aqui. Vou repetir todos esses pontos de base, coloco mais 2 pontos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Aqui já é a folha, esse cantinho aqui é a folha da tulipa. Vamos fazer 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes, conta aqui terceiro ponto de base, faz um ponto alto, que a gente completa mais 3 pontos, aqui vai ser já o talo da flor, e do lado oposto faz a mesma coisa, pessoal. Primeiro, os 2 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto. Aqui é a folha, né? A gente primeiro tem que colocar os 2 pontos altos aqui dentro e completar o restante. Então, assim, ó, ficou o começo da carreira de número 13. Fiz os 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes, aqui eu fecho um quadrado vazio e faço aqui um total de 7 pontos altos. 2 correntes, aqui eu vou fazer, ó, no terceiro ponto de base, um quadrado vazio. O segundo quadrado vazio, 2 correntes e o terceiro quadrado vazio. O próximo quadradinho aqui, ó, a gente preenche, que aqui vai formar uma florzinha aqui no meio. E completa aqui, fazendo mais 3 quadrados vazios. Aqui são 2 correntes, conta 1, 2, 3, e já fecha aqui um ponto alto. E aqui, pessoal, completa os 7 pontos, né? Então, completei aqui os 7 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui já é a folha da tulipa, que já vai ser esta repetição, ok? Então, pessoal, é só seguir fazendo, ó, a primeira explicação que eu dei aqui, ó, da tulipa. Vocês vão seguir agora fazendo aqui, ó. Agora aqui vão dar 7 pontos altos, 2 quadrados vazio, aqui no meio vai ser 4 pontos altos, depois 2 quadrados vazio e aqui 7 pontos altos e segue fazendo aqui igual eu acabei de explicar entre uma tulipa e outra, tá? Então, vai ficar assim, eu já volto e mostro ele por inteiro para vocês, ok? Então, aqui, pessoal, a carreira de número 13, ela ficou pronta, olha a distribuição dos pontos que eu fiz aqui, expliquei no bloco anterior. Qualquer dúvida, volta lá na explicação, ó, aqui a divisa de uma tulipa para outra. Aqui vai se formar outra florzinha igual esta aqui. Então, assim, eu fui distribuindo os pontos. Chegando aqui no final, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui no finalzinho, ok? Agora, para a carreira de número 14, nós vamos fazer um quadrado vazio aqui primeiro, subindo as 3 correntes, virando aqui o trabalho. Faço 2 correntinhas e aqui no terceiro ponto de base eu fecho um quadrado vazio. Aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, aqui vai ser novamente uma meia florzinha igual essa de baixo aqui que nós estamos fazendo. Aqui vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, o terceiro quadradinho eu coloco aqui o ponto alto no terceiro ponto de base, certo? Então, aqui está ficando assim o cantinho da 14ª carreira. Aqui eu vou preencher todos os pontos de base, para dar 4 aqui no total. Então, fiquei assim com o meu cantinho, vou fazer 2 correntes. Aqui, eu vou precisar colocar, pessoal, 10 pontos altos. Então, eu completo todos esses pontos de base, preencho este quadradinho com 2 pontos altos e um na base. Então, eu fiz aqui, ó, os 10 pontos altos.
um quadrado vazio, repeti esses 4 pontos altos e fiz um quadradinho vazio. Aqui é o talo da tulipa que vai se formar. E do lado oposto aqui, ó, eu tenho que colocar 2 pontos altos e completar o restante dos pontos até ficar com 10 pontos altos também. Já fiz os 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes para fechar um quadradinho vazio. Aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos. A gente tá no desenho aqui entre as tulipas, que eu vou fazer um quadradinho vazio. Então, é 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, ó. Então, tá ficando assim. Agora aqui, pessoal, vamos fazer mais 2 quadrados vazio. Sempre 2 correntes, tá? Para os quadradinhos vazio. Este aqui eu vou preencher. Aqui vai dar uma florzinha, ó. Chegamos bem aqui no onde vai dar o desenho, 2 correntes. Aqui eu coloco um ponto alto no ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. E do lado oposto a gente tem que fazer a mesma coisa, 3 quadrados vazios do lado de cá e 4 pontos altos. Ó, o último quadradinho, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto e completo aqui, ó, o restante dos pontos. Então, vamos terminar aqui de fazer esses pontos. Vou abrir aqui para dar mais uma explicada. Então, assim, olha. Então, fizemos aqui todos os pontos, a distribuição. Aí, chegando aqui, pessoal, nós já vamos começar a fazer a repetição aqui em cima da tulipa, certo? Então, ó, este ponto é este aqui, os 4 pontos alto, o próximo é um quadrado vazio. E aqui nós vamos fazer, ó, essa sequência de pontos aqui, que vão dar 10. Vamos fazer aqui, ó, nesta outra tulipa, e é só seguir fazendo esta sequência aqui nos demais desenhos. Eu vou fazer o meu aqui e já mostro para você aí por inteiro. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 14, ela ficou distribuída assim, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvidas, só voltar um pouquinho na explicação, vou dar uma paradinha no vídeo. Então, aqui ficou assim, entre uma tulipa e outra. Aqui, depois que eu terminei a tulipa do finalzinho, eu fiz um quadrado vazio, 4 pontos altos. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3 quadradinhos vazios, sempre aqui, ó, quando tem ponto de base, faz 2 correntes, no terceiro ponto, fecha o quadrado vazio. Aqui eu fiz 2 pontos altos dentro do quadrado de base e um ponto alto na base, tá? Para fechar assim, ó, os 4 pontos altos, 2 correntes, no último ponto, um ponto alto, para fechar o quadrado vazio. Para a carreira de número 15, agora aqui a gente vai voltar com 3 correntes, vira o pano, e nós vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro, para fechar essa meia flor, e um na base. Então, o cantinho ficou assim. Vamos fazer agora, pessoal, um total de 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. O quinto quadrado, faço 2 correntes e fecho aqui, ó, nesse terceiro ponto de base. Então, fiquei aqui com 5 quadrados vazios. Este aqui eu coloco 2 pontos altos dentro, um na base. Assim. Vou fazer aqui 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho um ponto alto, 2 correntes. Aqui, ó, eu fecho mais outro ponto alto, ficamos aqui com 2 quadrados vazio. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu completei 4 pontos altos, sempre dentro do quadradinho, 2 pontos altos na base. Então, vamos fazer assim até ficar com 16 pontos altos. Fiz aqui os 16 pontos altos. Vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, contam 2, 3. Faz um ponto alto, 2 correntes, aqui, ó, coloca um ponto alto. Aqui eu completo com 2 pontos altos e um na base aqui.
Então, estamos assim, ó, com o trabalho por enquanto. Agora, vamos fazer um total de 5 quadradinhos vazio. Aqui eu vou fechar o 5º quadrado, olha, a gente tá bem naquela florzinha, então aqui eu tenho que fechar, ó, com um total de 4 pontos altos. E do lado oposto também tenho que ficar com a mesma quantidade de quadradinho, que são 5. Então, aqui, ó, é o meu 5º quadradinho. Aqui eu já vou mostrar para vocês, para dar continuidade. Então, aqui, pessoal, depois dos 5 quadradinhos vazios, nós vamos fazer aqui, ó, os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e bem aqui, ó, nesta base aqui do talo da tulipa, nós vamos distribuir os 16 pontos altos. E depois segue fazendo essa sequência. Então, aqui eu terminei a carreira de número 15, conforme eu expliquei a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, dá uma paradinha no vídeo ou volta na explicação anterior. Então, ficou assim. A tulipa aqui é a divisão dos pontos. Aqui na divisão entre as tulipas, olha, da florzinha. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e o último quadradinho aqui, 4 pontos altos, tá? Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Para a próxima carreira, eu já fiz as 3 correntinhas, aí você vira o seu pano e faz mais 2 correntes, para a gente fechar aqui um quadrado vazio, assim. Essa já é a carreira de número 16. A partir deste quadradinho, nós vamos precisar de um total de 7 quadrados. Então, vão fazendo 2 correntes e ponto alto. Aqui eu vou fechar o meu 7º quadradinho. O próximo de base eu já coloco 2 pontos altos dentro, um na base. Então, ó, o comecinho tá ficando assim. Vou precisar aqui fazer 3 quadrados vazios, então, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, aqui eu vou contar o 3º ponto de base, faço um ponto alto, 2 correntes, e 3º ponto de base, eu coloco mais um ponto alto. Aqui é o talo, a gente tem que ter 4 pontos altos aqui no meio. E do lado oposto, a mesma coisa, 2 correntes, conta 3º ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, aqui coloca mais um ponto alto, 2 correntes e faz aqui o 3º quadradinho, igual do lado oposto. Vamos fazer aqui um quadrado cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado de base e um ponto alto aqui na base. Gente, agora a gente tem que fazer 13 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, vamos fazendo assim até dar 13 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a carreira de número 16, aqui no começo de 7 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui, ó, nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 quadrados vazios, tá? Nessas situações aqui, ó, quando tem ponto alto de base, é só fazer 2 correntes, 3º ponto de base, coloca aqui um ponto alto. Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão do barrado, chegando aqui no final, depois dos 4 pontos altos, fiquei também com 7 quadrados vazios, ó, 3, 6, 7 quadrados vazios, sendo que eu fiz 2 correntes, último ponto de base, eu fechei aqui um ponto alto. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei o trabalho, fiz 2 pontos altos dentro do quadradinho de base e um ponto aqui de base para fazer o cantinho de borda. Adiantei 2 quadrados,
vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui agora eu preencho o próximo quadradinho de base com 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto aqui na base. Então, olha, o cantinho da carreira número 17 agora tá ficando assim. Vamos fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto. Fiz os 4 quadradinhos vazio. Agora eu vou fazer um quadradinho cheio aqui, 2 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes, vou fazer 2 quadrados vazios aqui. E a gente chega aqui no talo da florzinha, e a gente completa também todos os pontos de base. E do lado oposto, a gente tem que fazer primeiro os 2 quadrados vazios e depois os 4 pontos altos. Olha, então tá ficando assim a carreira de número 17. Se ficou alguma dúvida, dá uma paradinha no vídeo, observe a colocação dos pontos e vai dar tudo certinho, tá? Para o seu trabalho. Então, agora, pessoal, depois que nós preenchemos estes 4 pontos altos aqui, nós vamos fazer 4 quadrados vazios, um quadradinho cheio, e depois nós vamos fazer 5 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, e aqui eu preenchi, ó, um quadradinho de base com 4 pontos altos. Depois, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, e aqui mais 4 pontos altos. Aqui e aqui vão ser mais 2 florzinhas igual a esta aqui, certo? E agora, aqui, para fechar, nós vamos fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto. Fiz aqui, pessoal, ó, mais 4 quadradinhos vazios, agora eu coloco um total aqui de 4 pontos altos. 2 correntes, faço 2 quadrados vazio aqui, e quando chega aqui no talo da tulipa, a gente tem que preencher os 4 pontos altos. Então, eu vou abrir aqui. Então, olha, ficou assim, ó, a nossa carreira de número 17, ó, é só seguir a colocação dos pontos. Agora que a gente tá no talo da tulipa aqui, é só seguir esta sequência aqui nos demais motivos do barrado, tá? E daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou por inteiro. É só seguir, tá, pessoal? Do jeitinho que eu coloquei os pontos aqui, vocês vão dar sequência nesta próxima tulipa. E o final sempre vai terminar igualzinho, tá aqui o começo. Olha, então a carreira de número 17, ela ficou assim, a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, volta no bloco anterior a explicação. Ou dá uma paradinha no vídeo, ó, e observe como é que eu coloquei os pontos aqui. Certo? Então, assim eu caminhei até o final aqui para fazer. Depois dos 4 pontos altos aqui, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui no final 4 pontos altos. Para a próxima carreira, façam as 3 correntes, virem o trabalho e façam mais 3 pontos altos no cantinho de borda. Meu cantinho de borda já ficou pronto. 2 correntes, aqui eu fecho um quadrado vazio. Aqui, pessoal, vai dar outra florzinha, então é só fazer aqui o quadradinho cheio, colocando 2 pontos altos aqui dentro, um aqui na base, 2 correntes. E do lado oposto, a gente também tem que ficar com 4 pontos altos. Olha, eu fiz os 4 pontos altos aqui, já adiantei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazio. Agora, eu preciso fazer aqui um quadradinho cheio. São um total de 4 pontos altos, 2 correntes. Aqui, fechar um quadrado vazio, depois preencher todos esses pontos de base. E do lado oposto, a gente também tem que fazer 2 correntes para fechar um quadrado vazio e completar ali um total de 4 pontos altos assim.
colocando 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, eu tenho que colocar 4 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui os 4 quadradinhos, ó. Agora, nós chegamos aqui na parte que vão ter 2 flores, ó, igual a esta aqui. Então, é só você preencher aqui com um total de 4 pontos altos, 2 correntes, vem aqui, ó, no terceiro ponto de base, já fecha um quadrado vazio, mais 2 pontos altos aqui e um na base. Aqui nós vamos fazer 3 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz, né, os 3 quadrados vazios e aqui eu coloquei 4 pontos altos, fechei um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui eu coloquei 4 quadrados vazios, aqui já vai começar a repetição a partir daqui, ó. Aqui é como se fosse, né, ó, a meia flor que nós ainda estamos terminando de fechar, 4 quadrados vazios. Agora aqui eu vou fazer um quadradinho cheio, um quadradinho vazio, e aqui, ó, é o talo da tulipa igual aqui. Então, é só seguir esta sequência aqui da primeira tulipa, depois da divisão aqui entre as duas, nos demais motivos, que vai dar certinho. Qualquer coisa, dá uma paradinha assim no vídeo e observe a colocação dos pontos. Aqui, pessoal, a carreira de número 18 ficou pronta, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. Olha, qualquer dúvida, só dar uma paradinha no vídeo e observar aí os pontos. Então, assim eu fui fazendo. Aqui as 2 florzinhas, próxima carreira a gente já vai fechar. Então, assim ficou. Depois aqui dos 4 pontos altos, eu fiz 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos aqui do cantinho de borda. Para a carreira de número 19, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já adiantei aí mais 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda. Aqui, pessoal, olha, eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, bem aqui. Depois, coloquei aqui um total de 4 pontos altos e adiantei aqui, ó, um total de 6 quadrados vazio. 6 quadradinhos vazio. Aqui é a carreira de número 19 que a gente já tá fazendo. Agora aqui eu tenho que completar um total de 10 pontos altos. Então, dentro do espaço aqui de quadrado de base, 2 pontos altos. Aqui eu completo todos os pontos de base, um ponto alto para cada pontinho aqui. Do lado oposto eu completo 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, aí eu fiquei com 10 pontos altos, assim. Vamos fazer agora 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Meu 6º quadrado eu vou fechar. E aqui é a florzinha que a gente tem que colocar 4 pontos altos para poder fechar ela, assim, ó. E é só continuar aqui, pessoal, fazendo os quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto, até a gente chegar na outra flor. Então, aqui, ó, eu fiz 5 quadrados vazios e aqui eu vou fechar a outra florzinha. Então, aqui, pessoal, depois que eu fechei a segunda florzinha aqui com os 4 pontos altos, eu fiz 6 quadrados vazios e aqui já é a base da tulipa que eu repeti aqui, é um total de 10 pontos altos. Então, a partir daqui, agora, é só você seguir esta sequência que eu acabei de explicar, ok? Para fazer os demais motivos. E lá no final vai ficar a mesma coisa, igual o início aqui. Então, pessoal, aqui eu já terminei a carreira de número 19, conforme eu expliquei para vocês a distribuição dos pontos. Qualquer dúvida, é só voltar lá na explicação, certo? Então, aqui é a base da tulipa, aqui são as florzinhas. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo. Então, assim, eu fui fazendo até o final, ó, depois dos
10 pontos altos, eu fiquei com 3, 6 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, o cantinho de borda que são os 4 pontos altos. Para a carreira de número 20, já subi as 3 correntes, virei o meu pano. Aqui, pessoal, eu vou dar uma breve explicação, porque é mais agora repetição. Aí, depois da vira, né, eu fiz mais 3 pontos altos, repeti aqui, ó, 3, 6, 9 quadradinhos vazios, repeti os 10 pontos altos. Aqui, nesse intervalo aqui, ó, de quadradinhos aqui, nós vamos ficar com um total de 19 quadradinhos, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 quadradinhos, tá? Inclusive, é igual aqui em cima dos pontos alto de base, você vai fazer 2 correntes, terceiro ponto, vai colocar aqui um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Então, só vai ser isso aí a carreira de número 20. Repetir todos os quadradinhos de base, os 10 pontos alto, e neste intervalo aqui vai dar 19 quadradinhos, tá? Então, eu vou fazer o meu e já volto. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a carreira de número 20, fazendo 4 pontos altos aqui no início, completando todos os quadradinhos, depois 10 pontos altos aqui, todos os quadradinhos, que são 19. Então, assim, eu fui fazendo até o final aqui, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 3, 6, 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei o trabalho e já fiz meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos aí no total. Aqui, pessoal, eu fiz tudo de quadradinho, ó, 3, 6, 9. O quadradinho de número 10 aqui, ó, eu fiz 2 correntes. Aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto, então eu fiquei com 10 quadradinhos aqui. Completei aqui, ó, mais 1, 2, 3, total de 4 pontos altos aqui para seguir o talo da tulipa. E agora aqui, pessoal, nós vamos fazer, ó, daqui até aqui de quadradinhos vazio, tá? Então, nós vamos ficar aí com um total de 21 quadradinhos vazio. Aí, depois é só repetir aqui no talo da tulipa os 4 pontos altos, igual eu fiz aqui, tá? Então, a repetição aí da carreira de número 21 será esta aí. Então, pessoal, a carreira de número 21 ficou assim, conforme eu expliquei no bloco anterior, eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu pano. Aqui no fim, depois dos 10 quadradinhos vazios, os 4 pontos altos de borda. Na próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui no cantinho. E aqui, pessoal, agora a carreira é toda de quadradinho vazio, tá? Então, até aqui, ó. Quando chega neste momento, faz um ponto alto aqui, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Então, aqui já é a penúltima carreira, então vamos seguir fazendo por toda a extensão aqui, do barrado quadradinho vazio, que no final faz 4 pontos altos. Terminei, então, a carreira de número 22, fazendo tudo de quadradinho vazio. Até o final aqui, né? No último aqui, 4 pontos altos. Agora, para a gente terminar, para fazer um acabamento aqui, você sobe aqui, ó, 2 correntinhas, vira o trabalho. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um ponto tombadinho. Então, ó, você vai laçar a linha aqui na agulha. No primeiro ponto aqui, ó, quando você virou, ó, você vai fazer as 3 laçadinhas e tirar tudo junto. Volta lá no mesmo lugar, 3 laçadas, tira tudo junto, volta no mesmo lugar, tira tudo junto. Aí, você já tomba ele aqui, ó, no último ponto aqui de base. Faz 2 correntes, laça aqui, ó. Aí, conforme você fechou esse ponto baixo, você pega essa laçadinha e essa aqui, ó. Traz a linha aqui, fiquei com 3, tira tudo junto. Aí, volta lá dentro, no mesmo lugar, ó. Vocês vão fazer 3 vezes. E já fecha no próximo quadradinho aqui de base, tá? Então,
Assim a gente vai fazendo o nosso ponto tombadinho. Mais um pouquinho aqui. Ó, 2 correntes, você faz, laça a linha na agulha. Aqui, ó, tem essa alcinha aqui, ó, que fechou o ponto baixo. Você traz a linha aqui por dentro, ó. Passa uma vez. Tem 3 argolinhas, passa tudo junto, ó. Isso é um meio ponto alto, quando tira tudo junto assim. Aí, ao invés de você fechar nesse, já fecha no próximo da frente, tá? Senão, se ficar fechando em cada quadradinho, ele pode embabadar. Então, é só você ir fazendo, ó, 2 correntes, fecha aqui, ó, no ponto baixo de base, ó, meio ponto alto. Você vai voltar lá 3 vezes. Essa é a minha segunda vez, essa é a minha terceira vez. Fechei, venho aqui no próximo e já faço, ó, este ponto baixo, que eu vou usar de base para poder fazer o próximo ponto tombadinho, ó. Venho aqui, aqui, trago a linha para frente, fiquei com 3 laçadas, tiro tudo junto. Vou fazer isso 3 vezes, ó, aqui já fiz 2 vezes e aqui 3 vezes. Aí, eu venho e já fecho aqui, ó, no próximo espaço aqui de quadradinho, ó. Então, ele tá ficando assim, só pra gente dar um acabamento aqui no finalzinho. Olha, vou fazer mais uma vez aqui, ó, 2 correntes, laça a linha na base do ponto baixo aqui, ó, que fechamos anteriormente, introduzo a agulha, trago a linha pra frente, fico com 3 laçadas, tiro tudo junto. Volto lá de novo, 3 laçadas, tiro tudo junto. Volto aqui de novo, 3 laçadas, tiro tudo junto. Aí, eu já venho e fecho aqui no próximo quadradinho de base. Então, este será o nosso acabamento até o final. Pessoal, isso depende muito da tensão de ponto de cada pessoa, tá? Se você tá fechando igual eu, assim, e vê que tá ficando um pouco repuxado, fecha no mesmo quadradinho, não tem problema, tá? É só mesmo para dar um acabamento. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando, ó. Por exemplo, eu tô fazendo e tá repuxando. Ao invés de eu fechar ele aqui, eu fecho aqui dentro mesmo, não tem problema, tá? Só para ele não ficar torto. Mas o meu, como tá dando tudo certinho, eu vou fechar um em cada quadradinho. Não precisa apertar demais o ponto aqui neste momento, certo? Então, eu vou seguir fazendo o meu, chegando lá no final, eu volto pra gente finalizar junto aí o acabamento do barradinho. Bom, pessoal, então aqui eu estou já quase finalizando o acabamento dos pontos tombadinho. Aqui no finalzinho, olha, eu fiz o penúltimo ponto tombadinho e vamos terminar juntos aqui. Então, olha, eu faço 2 correntes, laço a linha aqui na agulha. Aí, bem aqui, ó, nessas 2 alcinhas do ponto baixo que nós fechamos, né? O trabalho anterior, ó, eu faço a laçada, aqui eu já tirei um meio ponto alto, eu vou tirar o segundo, olha. E o terceiro meio ponto alto, que são as 3 laçadinhas, tira tudo junto, vira um meio ponto alto. Aqui é só deitar o ponto e no último ponto alto de base aqui, eu passo a agulha por dentro dele, trago a linha aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e eu alongo o fio e corto aqui o excesso de linha aqui. Então, aqui é só fazer um arremate, aqui trazendo o fio para trás aqui do trabalho, vai passando entre os pontos e depois corta o restinho da linha que sobrar, certo? Então, pessoal, este é o barradinho que eu queria trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado aí da sugestão de aula que eu trouxe hoje aí para vocês. E se já gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal.
Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.